Na situação em que um segurado empregado trabalha em regime de trabalho parcial ou intermitente e, com isso, ele tem uma remuneração mensal com esse empregador abaixo de um salário mínimo e não tem nenhum outro vínculo empregatício, portanto, a renda mensal dele é abaixo de um salário mínimo. Nesse caso, a contribuição previdenciária recolhida pelo empregador dele, em cima desse valor que é abaixo de um salário mínimo, serve para manter a qualidade dele de segurado ou ainda para fins de carência ou tempo de contribuição? Foi essa a questão analisada pela TNU no tema de número 349. Então fica até o final, é um tema muito importante, tem alguns detalhes aqui para a gente analisar, tá certo? Então, a norma em análise é a Constituição Federal, reformada pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que foi a última reforma da Previdência, né? E trouxe o parágrafo 14 para o artigo 195, dispondo que agora o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria, assegurando o agrupamento de contribuições. Então, a Constituição Federal é clara agora, no sentido de que tempo de contribuição apenas pode ser contado se houver o recolhimento do valor correspondente à contribuição ao do valor mínimo, né? Ou seja, de um salário mínimo atualmente. Então, se a base de cálculo da contribuição recolhida no mês não for de pelo menos um salário mínimo, não pode ser contado para fins de tempo de contribuição. O que a Constituição ainda permite é o agrupamento, né? Ou seja, se a pessoa tem mais de um vínculo, ela pode somar as contribuições desses dois vínculos ou três vínculos, se for o caso, para daí atingir o mínimo. E a emenda constitucional 103, né, no artigo 29, traz aí como uma norma transitória, né, até que lei entre em vigor sobre a matéria, dizendo que também pode o segurado complementar, ele mesmo pagando essa diferença entre o que foi recolhido pelo empregador e o que é necessário para atingir o mínimo. Ele também pode utilizar o valor excedente, né? Pode ser que num mês, se o trabalho dele for intermitente, por exemplo, ele trabalhe mais do que o valor do salário mínimo, então ele pode pegar esse valor excedente e utilizar no mês subsequente, ou em outro mês, no mesmo ano, né, para fazer esse ajuste, né, para complementar a renda de outro mês, complementar o salário de contribuição, melhor dizendo. Ou ele pode também agrupar, como eu disse, né, pegar de vínculos diferentes e juntar. É o que dispõe a emenda constitucional 113. Mas você vê aqui que a Constituição Federal fala aqui apenas em tempo de contribuição. E a questão é se, mesmo recolhendo abaixo do mínimo e sem fazer os agrupamentos aqui, se ele pode ainda manter a qualidade de segurado. E a TNU respondeu que sim, porque não há essa vedação na norma, né? E, a propósito, né, o decreto 3.048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social, ele foi além do que dispõe a Constituição Federal e a Emenda Constitucional 103 para dispor que a própria manutenção da qualidade de segurado pressupõe o recolhimento do valor mínimo, né? Aqui, então, o artigo 13, parágrafo 8º e o artigo 19E, ambos falam na manutenção da qualidade de segurado, certo? E enquanto que a Constituição, vocês viram que fala apenas em tempo de contribuição. Portanto, a TNU entendeu que aqui o decreto, né, que é uma norma infralegal, extrapolou o seu poder regulamentar para instituir uma vedação que não está prevista na norma previdenciária da Constituição Federal. E também foi considerado que fazer isso, né, colocar um valor mínimo de contribuição para se tratar, para se reconhecer o segurado como filiado, nesse caso estaria, na verdade, convertendo uma filiação de segurado obrigatório em segurado facultativo, né? Porque dependeria de ele fazer um recolhimento mesmo sendo segurado empregado. E aí eu trouxe aqui até um trecho do voto do relator, né, um juiz federal, e ele disse assim: empenho frisar que os segurados obrigatórios ostentam tal qualidade não pelo fato posterior da contribuição, que, por óbvio, é vertida após perfectibilizada a filiação,
mas pelo exercício da atividade remunerada previamente descrita na Lei de Benefícios. A contribuição, portanto, não é um antecedente lógico da filiação, mas sim um consectário da relação jurídico-previdenciária. Ou seja, ele diz que, se é o caso aqui do segurado empregado, né, a contribuição é mera consequência, né? Inclusive, no caso do segurado empregado, sequer é exigido o efetivo recolhimento da contribuição pelo empregador para que seja contabilizado o tempo de contribuição e também reconhecida a qualidade de segurado, né? Basta que seja comprovado o vínculo empregatício e o valor da, do salário de contribuição. E se não for comprovado o salário de contribuição, se presume que é o valor mínimo, né? É assim que dispõe a Lei de Benefícios, mas não há, de fato, uma previsão que trate o segurado empregado como segurado facultativo. Essa foi a interpretação dada pela TNU também. Então, ela distinguiu aqui os requisitos da qualidade de segurado dos requisitos do tempo de contribuição e da carência. E nesse tema aqui, a TNU analisou apenas o requisito da qualidade de segurado, não entrou na discussão se esse tempo aqui, com recolhimento abaixo do mínimo, pode ser contado para fins de carência. Para fins de tempo de contribuição, a Constituição Federal já diz que não conta, né? Mas para fins de carência também há uma discussão e a gente vai ver que as turmas regionais de uniformização da quarta e da quinta região, elas foram no sentido de que tanto pode manter a qualidade de segurado, como também deve ser contabilizado para fins de carência o tempo de recolhimento abaixo do mínimo. Muito embora a Constituição Federal diga que não pode ser contabilizado para fins de tempo de contribuição, né? E a propósito, o próximo vídeo que eu vou postar, que é sobre o tema 358, a TNU volta a analisar a distinção entre carência e tempo de contribuição. Então, ative aí as notificações, se inscreva no canal para não perder esse vídeo, tá certo? Então, a tese ficou assim fixada: o recolhimento de contribuições previdenciárias em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, a míngua de previsão legal, não impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório, inclusive após o advento da Emenda Constitucional 103 de 2019, que acrescentou o parágrafo 14 ao artigo 195 da Constituição Federal. Aqui eu faço apenas a ressalva de que esse julgado aqui não analisou a situação de contribuinte individual. O caso aqui era de segurado empregado. É possível que a interpretação seja diferente no caso de contribuintes individuais, tá certo? E uma segunda ressalva, como eu disse, é de que no julgado aqui não foi analisada a questão da carência, muito embora tenha citado esses precedentes aqui da TRU, da quarta região e da quinta região, que reconhecem também a contabilização para fins de carência, mas a TNU não enfrentou a contabilização de carência pelo recolhimento abaixo do mínimo, tá certo? Então, se vocês gostaram desse conteúdo, se inscrevam no canal, clique no botão de curtir, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.